dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um Aprendendo com Questões, Felipe Marinho, da Pediatria do MR. Hoje o assunto que a gente vai conversar um pouco é sobre síndrome do desconforto respiratório neonatal. E como é de costume, vamos iniciar com a questão. Essa daqui, da Unifesp de 2020, da prova do acesso direto, sobre a fisiopatologia dessa doença. Então, para a gente acertar esse tipo de questão, eu preciso entender o que é a síndrome do desconforto respiratório. Então, antigamente, ela era chamada de doença da membrana hialina, porque eram características que se encontravam na avaliação anatomopatológica das peças dos pacientes que eventualmente morriam. Ela é classificada pela deficiência quanti e qualitativa do surfactante. E o que é que o surfactante ele faz, né? Ele tem uma propriedade de impedir que esses alvéolos eles se fechem. Como assim? Os alvéolos, eles possuem uma tensão superficial e que vai ter a tendência de se fechar, ou seja, as paredes, elas se atraem. A partir do momento em que ela tem a atração, ela tem a tendência de fechamento. Então, o surfactante, que está representado aqui por esses halteres, eles vão ter uma capacidade de repulsão. Então, enquanto as paredes querem se aproximar, as substâncias, né, as moléculas de surfactante, elas tendem a se separar. E isso aumenta, né, pessoal, a capacidade desses alvéolos se manterem abertos. Lembra comigo, por exemplo, uma bexiga de festa. Então, se você tem uma bexiga de festa, é muito mais fácil você encher uma coisa que já estava parcialmente enchida, né, parcialmente preenchida, do que você pegar aquela bexiga que está completamente fechada. Você gasta muito mais energia naquele início do que para enchê-la ao fim. É a mesma coisa do alvéolo. Então, essa deficiência quantitativa e qualitativa de surfactante, ela é mais sentida quanto mais próximo no início da síntese de surfactante você estiver. A síntese, ela começa ali por volta da 20ª semana de vida, através da produção dos pneumócitos tipo 2. E o seu pico, ele acontece ali também por volta da 35ª semana. Então, se a gente nasce ali para próximo de 35 semanas, a gente vai ter uma quantidade, uma qualidade surfactante muito melhor do que um paciente que nasceu ali com aproximadamente 20 semanas. E isso, pessoal, é importante, por quê? Porque se eu não tenho surfactante suficiente, ou surfactante de má qualidade, os alvéolos vão tender a colapsar, aumentando ainda mais o meu trabalho respiratório para mantê-los abertos. E com isso, a gente tem o quê? A associação em relação à frequência e também à gravidade está associada inversamente ao peso e à idade gestacional. Então, quanto menor o peso e menor a idade gestacional, maior risco e maior é a gravidade do paciente evoluir com síndrome do desconforto respiratório. E fora isso, né, pessoal, a mortalidade também tem que estar associada. Se eu aumento frequência, se eu aumento gravidade, eu aumento mortalidade. Isso também está associado ao desenvolvimento pulmonar incompleto, então aquele formato alveolar, né, que chega ao pulmão no seu estágio final, ele não vai estar totalmente formado. Então vai ser um pulmão que vai ter muito interstício, vai ter pouca relação de hematose, ou seja, os vasos eles estão distantes dos alvéolos, os vasos eles não estão com a área tão bem preenchida por alvéolos, então diminuição da superfície de troca gasosa. A gente tem esse problema ali da expansão pulmonar por causa da falta do surfactante. E eu também tenho, pessoal, uma diminuição da complacência, ou seja, um pulmão mais duro para que a gente trabalhe com ele. Porque a gente vai ter uma diminuição daqueles poros que interligam os alvéolos, a gente vai ter uma musculatura torácica que não está bem desenvolvida, a gente tem um paciente que tem um baixo peso, uma baixa capacidade pulmonar. Então essa criança ela tem vários fatores que podem levá-la a uma piora clínica, a um quadro clínico mais grave. Então quando a gente vai ver essa questão, pessoal, qual é a fisiopatologia da doença de uma criança que tem 29 semanas de gestacional, tem um peso de 1.100 gramas, que aos 2 dias já está lá na incubadora, está na ventilação mecânica, com um quadro de insuficiência respiratória e um raio-x de tórax típico, que a gente vai comentar um pouquinho lá na frente. Então, qual é a fisiopatologia dessa doença, né, pessoal? Vamos lá para a letra A. A capacidade residual funcional encontra-se aumentada? É claro que não. A gente está falando de um pulmão que está hipodesenvolvido, que nem chegou no estágio alveolar da sua formação. Então, ele tem pouca ramificação. A gente está falando de um pulmão com a complacência diminuída. É um pulmão, pessoal, que não tem capacidade, né, de se manter aberto por muito tempo. É um pulmão que é difícil de ser ventilado por todas as suas características. Então, esse paciente ele tem uma capacidade residual funcional diminuída. A letra B fala que a relação ventilação-perfusão está aumentada. É claro que não. Lembra que esses pacientes eles têm a tendência de colapsar o alvéolo, do alvéolo fechar, pela deficiência
do surfactante. Então, eu tenho a diminuição da ventilação com manutenção da perfusão. Então, eu tenho a relação ventilação-perfusão, na verdade, diminuída. A letra C fala sobre a permeabilidade ao alvéolo capilar. Aí a gente lembra, né? Se eu tenho um pulmão hipodesenvolvido, eu tenho um pulmão que não vai ter uma membrana alvéolo capilar íntegra. Então, você vai ter um extravasamento muito grande dessa interface. Então, na verdade, a permeabilidade devido a esse extravasamento importante, ela vai estar aumentada. Por isso que isso está errado. A letra D fala que a tensão de superfície na interface ar líquido no alvéolo está aumentada. Está aumentada, Felipe, ou está diminuída, né? Já que a gente está trocando sempre aumentada, diminuída, aumentada, diminuída. Pessoal, nesse contexto, que eu tenho um pouco surfactante, a tensão na superfície lá dentro do alvéolo, pela deficiência desse surfactante, ela está aumentada. Por isso que é a resposta. O surfactante, ele entra para diminuir essa tensão, para a gente diminuir aquela predisposição ao alvéolo, ó, fechar. Por isso que a letra D é a nossa resposta. A letra E fala que a complacência pulmonar encontra-se o quê? Aumentada. E não, a gente já comentou, essa complacência pulmonar, ela está diminuída por toda aquela característica do hipodesenvolvimento pulmonar, do aumento da necessidade do trabalho respiratório para que aqueles alvéolos que estão o quê? Estão com tendência de fechar, eles fiquem abertos. Então, por isso que a letra D é a nossa resposta. Vamos lá para mais uma nova questão. A CESPE, em 2018, pergunta assim: qual dos fatores abaixo não diminui o risco da síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido? Ele ainda coloca ali pré-termo e coloca várias características. Então vamos relembrar, né, pessoal? Na síndrome do desconforto respiratório neonatal, quem é fator de risco? Em especial para as questões prematuridade, quanto mais prematuro, maior a frequência e a gravidade da SDR. Diabetes materno, porque o hiperinsulinismo da criança atrasa o desenvolvimento e a síntese de surfactante. Asfixia perinatal, porque distúrbios hipóxicos também podem cursar, pessoal, com inativação desse surfactante e a ausência do corticoide antinatal. Por quê, Felipe? Porque o corticoide antinatal é o fator de proteção. Porque o corticoide, ele acelera a maturação pulmonar. Ele aumenta a velocidade de maturação na produção do surfactante. Então, o corticoide antinatal, ele é fator protetor e a sua ausência é fator de risco. O sofrimento fetal crônico devido, né, pessoal, a gente lembrar que o corticoide é um hormônio de estresse. Se a criança está sofrendo muito tempo lá na barriga, é uma PE, né? É uma mãe que teve PE, a criança tem restrição de crescimento uterino, tem insuficiência placentária. Então essa criança, ela está sofrendo. Se ela está sofrendo, ela própria está produzindo seu corticoide e ela própria está maturando seu pulmão antecipadamente. E a boa assistência neonatal também é primordial para esse caso, para evitar a asfixia perinatal, que inativa o surfactante, assim como a aplicação da pressão expiratória final precoce vai manter aqueles alvéolos abertos, diminuindo aí a possibilidade de um aumento respiratório, né, do seu trabalho ali daquela criança, piorar e levar ela a uma insuficiência respiratória com necessidade de intubação. Então, na hora que a gente volta para a questão, qual dos fatores abaixo não diminui o risco de SDR? Estresse crônico intrauterino? Reduz. Lembra, ele produz corticoide. Corticosteroide também vai reduzir o risco, porque vai aumentar a velocidade da produção do surfactante. Desnutrição intrauterina, o estresse crônico, né? A criança está lá desnutrindo, a restrição de crescimento. Então a letra C, com certeza. Diabetes materno, tá aí a pegadinha, porque a gente sabe, hiperinsulinismo atrasa o desenvolvimento do surfactante, então é um fator de risco para ter a síndrome do desconforto. E a ruptura prolongada de membrana é um estresse, né, pessoal? Então olha que coisa legal pra gente lembrar. Vamos lá para mais uma, né? A síndrome do desconforto respiratório, ela é bem marcada em relação ao seu quadro clínico, tá? O quadro clínico, ele é caracterizado por um quadro respiratório progressivo, com cianose em algumas vezes e com apneia. Então o paciente está lá, insuficiência respiratória, não foi manejado da forma adequada, ou está lá ainda no CPAP, na venia, ainda não foi entubado e progrediu a doença. Aí ele vai lá, tem cianose, tem apneia. Uma característica importante para a prova é a necessidade aumentada de oxigênio. Então a criança, ela precisa cada vez mais de oxigênio. E geralmente ali num período curto, que a gente coloca a regrinha da 24, 48, 72. Então ela inicia um quadro respiratório de desconforto ali nas primeiras 24 horas de vida. Existe a sua piora ali com 48 horas, atingindo o seu pico às 72 e depois a criança começa a resolver seu quadro clínico. Então, ó, início, pico, melhora. Felipe, beleza. Então esse paciente, ele tem o que no exame físico? Ele tem hipoventilação difusa. Então, na hora que você ausculta um murmúrio diminuído. E às vezes você vai escutar também estertores crepitantes, que é justamente aquele exudato que tem dentro do pulmão. Lembra da membrana alvéolo capilar
bastante permeável. Esse ponto, pessoal, é interessante todas as vezes que a gente vai resolver questão. Olha aqui. Eu tenho uma SURS lá 2015 falando que o recém-nascido de 36 semanas apresentava desconforto respiratório precoce na primeira hora de vida. Tem um BSA, que é um boletim que a gente utiliza para avaliar o desconforto respiratório de 3, ou seja, um desconforto respiratório leve. A frequência respiratória de 64, a PaO2 de 58, a P de CO2 de 44. A criança foi reavaliada com 6 horas de vida e foi observado um BSA de 7, ou seja, só de olhar esse índice, você já vê ele aumentando. E o BSA de 7, pessoal, já é um desconforto respiratório grave. Então o menino saiu lá desconforto respiratório leve para um desconforto respiratório grave nas primeiras 6 horas de vida. Tem a frequência respiratória de 62, não mudou muito isso, mas ele teve uma necessidade crescente do aumento da fração inspirada de oxigênio, mostrando a PaO2 de 48, ou seja, diminuição da PaO2 mesmo aumentando a fração inspirada de O2, e a P de CO2 que também está em aumento, ou seja, o paciente está evoluindo para insuficiência respiratória. Qual a hipótese diagnóstica mais provável diante dessa situação? Eu tenho uma criança que está prematura, tá? Apesar de ter mais do que 35 semanas, ainda não chegou no termo. Apesar de uma criança que está acima de 34, 35 semanas ter um risco diminuído para SDR, até ela chegar no termo, ela tem risco para isso. É menor, mas ela tem risco. E numa criança dessa, que chega, pessoal, com desconforto respiratório que vem aumentando, tá? E que vem precisando cada vez mais de O2, a gente tem que pensar em SDR. Então, nesse contexto aí, SDR é a melhor resposta. Por quê? Porque a síndrome adaptativa do recém-nascido seria, né, um termo que a gente utiliza para aqueles desconfortos respiratórios que resolvem ali até no máximo 6 horas, que não precisa de suporte de O2, é uma criança que ficou desconfortável depois do nascimento, fica em observação e melhora, tá? É um termo que a gente utiliza na prática, mas em geral isso não está lá no livro. A letra C fala sobre taquipneia transitória do recém-nascido, aí sim, a gente está falando de um quadro clínico que acontece, né, em geral nos pacientes termos precoces, ou seja, ali 37 e 39 semanas, nascidos de cesáreas eletivas, sem trabalho de parto, num quadro clínico que tem muita taquipneia, um desconforto respiratório em geral não tão importante e que precisa de pouca quantidade de oxigênio e raras situações suportes ventilatórios. Então essa criança denunciada está evoluindo com desconforto respiratório muito intenso com pouca taquipneia. Então não é a letra C. E Felipe, será que é uma persistência do padrão fetal de circulação? Qual é a característica disso aqui? A gente lembra que a persistência do padrão fetal pode ser chamada também de HPP recém-nascido, ou seja, hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido. Então, a criança, que ela tem muito mais um quadro, pessoal, de labilidade de saturação, ela teve algum problema ali perinatal, às vezes uma asfixia, às vezes uma síndrome de aspiração meconial. Então, esse paciente aqui, ele tem labilidade de saturação e não desconforto respiratório dessa monta e com essa evolução tão grave, como está no enunciado. Então, nesse contexto, pessoal, com certeza a melhor resposta seria a síndrome de desconforto respiratório. E aí, quando a gente vai, né, pessoal, ali para o PSU em 2021, a gente tem outra questão sobre isso. Só que agora ele quer saber qual o raio-x de tórax esperado para a nossa criança. E aí a gente lembra, né, pessoal, a radiologia dos pacientes com síndrome de desconforto respiratório tem uma classificação. A gente classifica isso em 4 graus. Antigamente, muito mais utilizada. Hoje está meio que em desuso essa classificação, porque antigamente ela era utilizada, inclusive, para diferenciar a forma de manejo das crianças. Hoje, a gente tenta manejar de forma mais precoce, até mesmo antes de ver o raio-x de tórax, porque a gente quer evitar a complicação. Lembra que a criança lá com 24 horas já iniciou, com 48 horas já piorou, e com 72 horas ela já atingiu o pico e já começou a melhorar. Então a gente tem que resolver isso antes de avaliar o raio-x ou avaliar as suas alterações. Então a classificação radiológica ela se baseia no seguinte: o grau 1, num paciente que tem granulações finas e poucos broncogramas. Então se vocês olharem esse raio-x, vocês notam um infiltrado ali, ó, difuso, que são justamente essas granulações finas. Você nem consegue nesse raio-x avaliar, né, aqueles broncogramas. No grau 2, a gente tem uma granulação mais evidente. É um paciente que tem um pulmão mais branco, né? Ele tá ali com um estado tipo vidro moído. Então parece que alguém pegou um vidro e quebrou no tórax da criança na hora que ela estava fazendo o raio-x. E caso a gente tenha broncograma, ele vai além do mediastino. Então, se vocês observarem, aqui nessa parte mais inferior, você tem um infiltrado um pouco mais heterogêneo, que pode sim estar caracterizando ali um broncograma. Mas o mais importante é esse aspecto ali, ó, vidro moído, tá? Manchando esse pulmão. O grau 3 é um broncograma aéreo mais evidente e, principalmente, pessoal, você vai começar a notar um borramento da área cardíaca. Então, nota nesse raio-x que é difícil você conseguir visualizar, ó, essa borda cardíaca com certeza. Então, essa característica é primordial. E o grau 4, pessoal? Qual é o grau 4? Aí, o grau 4, opacidade total dos campos pulmonares, tá? É um pulmão branco, a área cardíaca você não sabe onde ela tá. Então, esse paciente tem um quadro radiológico mais grave, por isso classificado em grau 4. Então, se vocês quiserem,
acertar toda a questão de prova, qual é o padrão radiológico que eu tenho que lembrar? É esse do grau 2, porque ele realmente é o que mais cai em prova, que é uma granulação, tá? Bem evidente, associada a um aspecto chamado vidro moído, com alguns broncogramas que vão além do mediastino. E notem, ó, essa criança do PSU de Minas Gerais falou, ó, prematuro de 32 semanas, que desenvolveu um desconforto nas primeiras horas, com gemência, retração intercostal, taquipneia, batimento de aletas nasais, cianose e aumento da necessidade de oxigênio. Então, ele descreveu aquele paciente que a gente já sabia da síndrome de desconforto respiratório. Qual é o raio-x esperado para esse paciente? Então, a área de atelectasia com aspecto nodular grosseiro? Não. Esse raio-x aqui é típico da síndrome de aspiração meconial. Será que áreas de hiperinsuflação? Também não, pessoal. Hiperinsuflação é característica de taquipneia transitória recém-nascido. Então, será que é uma infiltração retículo granular difusa, homogênea e simétrica? Claro. Porque a síndrome de desconforto respiratório, ela é o quê? Ela é difusa, né? Ela comete os dois parênquimas pulmonares. E, Felipe, pneumotórax? Aí não, né, pessoal? Pneumotórax, você vai ver o quê? Você vai conseguir ver naqueles pacientes que tiveram barotrauma, ou você pode ter um pneumotórax, por exemplo, num paciente que teve aspiração meconial. Então, é uma complicação. Então, é um paciente que não foi manejado, digamos assim, com mais cuidado. Às vezes pode acontecer mesmo você manejando com cuidado, tá? Mas aqui, pessoal, é marcante que o pneumotórax não é característica primordial da SDR, a não ser que realmente, durante a ventilação, a gente faça esse tipo de barotrauma. Felipe, tem mais alguma questão? Tem mais alguma questão. A SUS em 2013 quer saber sobre tratamento que pode modificar essa síndrome, a síndrome de desconforto respiratório. E note que ele já fala, ó, prematuro, 31 semanas, 1.430 gramas, ou seja, um peso baixo, uma idade gestacional baixa, que não teve intercorrência no trabalho de parto, que foi vaginal, e que desde as primeiras horas de vida tem aumento do trabalho respiratório. Pessoal, então vamos lá, né? Então, como é que eu faço o tratamento da síndrome de desconforto respiratório? Então, a primeira coisa são as medidas de suporte que são importantíssimas. Fazer o controle térmico, manter a normotermia, fazer o controle metabólico, corrigir acidose, hiperglicemias, hipoglicemias, fazer o suporte nutricional adequado, principalmente naqueles prematuros extremos que vão precisar de nutrição parenteral, e também o controle hidroeletrolítico, para a gente manter esse paciente o mais estável possível. Além disso, o suporte respiratório ele também é muito importante, principalmente ali o CPAP precoce ainda na sala de parto, porque isso vai manter aqueles alvéolos abertos para a gente diminuir o trabalho respiratório nessa nossa criança. E óbvio, né, pessoal? Alguns pacientes com hipóxia acentuada, ou seja, eu estou aumentando a FiO2, é um paciente que não está suportando mais o CPAP, a ventilação não invasiva, ou está até evoluindo com acidose respiratória grave, não tem conversa. Vai precisar ser entubado e colocado em ventilação mecânica. O outro tratamento, e esse sim, mudou muito o prognóstico dessas crianças, é o surfactante exógeno. Esse surfactante, ele tem que ser preferencialmente utilizado de forma precoce. Então, por isso que eu disse a vocês que aquela classificação radiológica, ela não é mais usada na prática para definir conduta. Porque a gente espera que quando o raio-x chegue, eu já tenha definido o tratamento dessa criança com surfactante ou não, com as outras medidas, com ventilação não invasiva, com CPAP. Em geral, a gente utiliza o surfactante exógeno quando a necessidade de FiO2 ela já está ali por volta de 30%, 40% em utilização de pressão, né, para ajudar essa criança a ventilar. Se ela está precisando de mais do que isso, aí não tem conversa não. Vai precisar do surfactante, inclusive uma das maiores medidas que mudaram o prognóstico. Então, na hora que a gente volta para a questão, quais são as medidas que apresentam potencial para modificar tal síndrome? Eu falei de antibiótico, pessoal? Eu não falei de antibiótico. Antibiótico não está indicado para um paciente com síndrome de desconforto respiratório, a não ser que eu esteja falando de um paciente que tem infecção neonatal associada, um risco aumentado para isso, tem um paciente lá que nasceu de uma mãe que teve coreamnionitis, aí não tem conversa. Mas para um quadro que foi só síndrome de desconforto respiratório, não é o nosso quadro clínico, né? Então, a letra A não é a resposta. A letra B fala que a assistência ventilatória precoce e o surfactante exógeno. Tá certo? Tá certo, né? A gente pode fazer assistência ventilatória precoce, inclusive na sala de parto com CPAP, e pode fazer também o surfactante exógeno. Perfeito, mas tudo bem, mas vamos continuar. A letra B fala sobre assistência ventilatória precoce e surfactante exógeno. Tá correto? Claro que tá correto. A gente lembra que a assistência ventilatória precoce, ainda na sala de parto, né, com CPAP, ou naqueles pacientes que estão hipóxia refratária, tem acidose respiratória grave, até intubação, né, para esses pacientes, e a aplicação precoce do surfactante exógeno nos pacientes que necessitam de uma FiO2 maior, tá indicado. Isso modifica muito a síndrome, inclusive foi o que melhorou muito a mortalidade dessas crianças. Mas vamos ver se não tem uma resposta melhor. A letra A, né, já anulei. A letra C fala sobre assistência ventilatória precoce, perfeito, mas fala de antibiótico, a gente já comentou, pessoal, não estou falando aqui de pneumonia neonatal, de uma sepse neonatal, estou falando de SDR, e a prostaglandina
Óbvio que não está indicado, porque a gente não está falando de uma cardiopatia congênita dependente de canal. Então, indicação para SDR não existe. A letra D fala de novo, ó, ela quer errar mesmo, fala de antibiótico precoce, então anula essa letra D. E a letra E, Felipe, não está mais correta não, está falando da assistência ventilatória precoce, está falando do surfactante exógeno, e ainda falou do corticoide antinatal. A gente sabe que ele é um fator de proteção, ele não modifica não o potencial para essa síndrome, aí mora, pessoal, o problema dessa questão, tá? Ele colocou isso provavelmente para confundir o aluno. Essa criança, ela já está o quê? Nascida. Então, o corticoide antinatal não consegue mais modificar essa síndrome. Até porque ele quer medidas terapêuticas, ele não quer medidas preventivas. Então, esse paciente aqui, na verdade, depois que ele nasce, a única coisa que eu posso fazer realmente é assistência ventilatória precoce e surfactante exógeno. Eu acho uma maldade, tá? Particularmente, eu acho uma maldade colocar isso na alternativa. Entretanto, se você partir do pressuposto que a criança nasceu, realmente o corticoide antinatal não está mais, né, indicado, porque a criança já está no pós-natal. Mas óbvio, tá? Isso deve ter gerado muito problema na época, mas a banca liberou o gabarito, como a letra B. Então aqui, pessoal, diante desse assunto interessantíssimo, a gente conseguiu fazer uma revisão completa. Então, ó, vocês aproveitam, se inscrevem aqui no canal, dá o like, tira suas dúvidas e a gente está disponível aí para vocês. E vejo vocês ano que vem na residência médica. Fico por aqui.